Olá YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e eu acho que eu devo algumas explicações, né? Eu dei uma sumida, fiquei um tempo aí sem fazer vídeos porque eu tava meio que dando um burnoutzinho e eu quis me dar um tempinho de férias, lembrando que eu faço esse canal basicamente por hobby, então tem horas que bate aquela sensação de caraca, eu tô gastando muito tempo e energia nessa coisa que não me dá nada em retorno. Não que todo hobby tenha que ter algum retorno necessariamente, mas foi bom, eu pude espairecer um pouco, pude dar um tempo para mim mesmo, né? Querendo ou não, é relativamente cansativo essa rotina de fazer vídeo toda hora editando, toda hora fazendo algo. Então eu pude recarregar as baterias e bem, estamos aí com um vídeo de retorno para vocês. Espero que vocês não tenham me abandonado, espero que vocês gostem aí dessa nova fase do canal em si. Não vou fazer promessas que eu não posso cumprir, mas vamos voltar com certa regularidade com os vídeos aqui do canal, ok? Dito isso, o motivo para eu estar voltando com os vídeos, né, pra cá, é porque depois de alguns meses que eu estava também ausente de jogar card game competitivo, eu pude jogar um torneio de Yu-Gi-Oh! Realizado pelos amigos Nicolas e Leonardo Lacruz, que estão começando, né, melhor dizendo, uma loja, né? Eles estão com a própria ideia de loja de card games dele. Eles fizeram um torneio inaugural que é a X3 Drop, excelente nome, diga-se de passagem. Fico muito feliz pelos amigos, eu sei há quanto tempo eles estão esperando para ter essa oportunidade de fazer esse projeto e eu pude estar participando. Vou mostrar uns flashzinhos aqui, né, do que eu gravei lá na hora do torneio. Não fiz nada muito primoroso, só a fim de registro mesmo. Deixar aí vocês com os clipes. E na volta eu falo um pouquinho de como foi a minha experiência no geral no torneio, qual foi o deck que eu usei e tudo mais. Então, vejam aí. E aí? O campo não é nada, né? Sozinho. Ele entra e busca uma de duas cartas do Vou Tênia. voltar ao campo. É melhor do que morrer aí à toa. Primeira vez eu vi tu jogando, hein? Primeira vez que eu dou um TTT. Ok. Fala aí vocês. Fala aí da loja. Fala rapaziada, tranquilidade aqui. Hoje foi a inauguração da X3 Drop, nova loja de card game, minha aí desse colega aqui. Cheguei. Hoje nosso evento de inauguração deu 20 cabeças, a gente está muito feliz, infelizmente está caminhando, mas... Todos perdemos. O Yu-Gi-Oh! Perde. O Yu-Gi-Oh! Perde, toda vez que já tô Mas a gente está muito feliz por todo mundo que veio aparecer
apareceu, participou, pelo Herculano que ajudou em tudo, foi uma bolada incrível. Muito obrigado por tudo, a galera aí, vocês são incríveis. E obviamente o Wilson também, que veio prestigiar a gente. X3Drop. Segue a gente lá. Nova loja, YouTube, Instagram. Tem a loja no Mike, vou deixar linkado aqui embaixo o link da loja deles. E como tá no Mike, vocês podem usar o meu cupom, né? Wilson TCG5. Até vocês terem o de vocês, né? Vocês podem usar lá ou Mas eu fiquei sabendo que os 5% do Wilson é melhor. É R$5. Ele É R$5, é R$5. É valor fixo, melhor ainda. Então, mas vai. Mas é R$100, né? É. Ou seja, 5%. Mas eu fiquei sabendo que os R$5 dele vale mais. Isso aí. Valeu, galera. Bom pra vocês, feliz com vocês. Até a próxima. Como deve ter dado pra ver aí de relance nos clipes que eu gravei, eu joguei de Sword Soul. Eu já trouxe aqui um vídeo no canal do meu deck de Sword Soul. É um deck que eu fico muito feliz de ter, finalmente, né? Tem o meu Sword Soul completinho, bonitinho pra jogar. E foi a oportunidade de eu testar ele competitivamente falando. Infelizmente não tive um resultado muito bom. Eu só ganhei essencialmente 2 partidas o torneio inteiro. Foram 5 rodadas. Então eu perdi 3, né? Fazendo jus ao nome da loja, né? X3Drop. Apesar desse resultado, não estou chateado com o deck nem nada. Apenas em um game ele necessariamente falhou como deck, que foi o caso clássico de Sword Soul, de eu tinha uma Moe e eu não tinha cards para revelar pela Moe para fazer minha jogada. A mão estava praticamente perfeita, só faltou isso para eu poder talvez ter mais uma vitória aí no torneio, talvez mudar aí qual resultado eu teria no final das contas. Mas eu tô feliz com o deck, tô satisfeito com a build que eu já vou mostrar para vocês. Não é muito diferente do vídeo aqui, tanto que vai ser bem rapidinho quando eu mostrar o deck. Eu só dei uma ajustada no ratio das cartas e coisas de extra deck, etc. Mas no geral é quase o mesmo deck do último vídeo que eu fiz, mas enfim, eu vou mostrar do mesmo jeito. Fica aí o shoutout para todo mundo que eu joguei contra, shoutout para o pessoal do Forfusão Bolado, que cedeu, né, o espaço deles para os amigos fazerem o torneio deles lá. E bem, sem muita enrolação mais, né, vou mostrar para vocês rapidinho aqui o deck profile. Está aqui o deck. Antes de eu ir para ele, só dar o shoutout aqui para os Field Centerzinhos que eu ganhei de brinde lá durante o torneio, para dizer que eu não saí com a mão abanando, né? Muito gentilmente eles cederam isso aqui num sorteiozinho e tal. Esse aqui na verdade eu comprei, né? O Vitor ele faz esses Field Center, então se vocês quiserem um Field Center personalizado, procurem o Vitor lá do Forfusão Bolado. E esses dois aqui eu simplesmente ganhei lá durante o torneio e vou guardar com muito carinho. Deixa eles aqui no frame tudo. E aqui está o deck. Vamos por partes, começando aqui pelo main deck. E para surpresa de absolutamente ninguém, temos aqui 3 cópias de Moe, 3 cópias de Eclésia, 2 cópias de Taia, 3 cópias de Longuan. Isso aqui é a nossa lineup de monstros de Sword Soul. Aí temos aqui uma cópia da Suruya, 3 cópias do Ashuna, 2 cópias do Vishuda, 2 cópias do Adara, uma cópia do Mapura e uma cópia da Chitana para ser a nossa lineup de tênis, né? Muito forte, principalmente agora com a inclusão da Suruya. O deck ganhou um teto muito alto de competitividade. Dessas partes aqui, eu acho que as questionáveis seria o Mapura. Eu gosto muito de ter uma segunda opção de level 4 no deck, caso eu precise refazer o combo ou venha mais fácil na mão, porque como eu só tenho uma cópia da Suruya e o ideal seria rodar até 3 cópias dela, eu compenso dessa forma. Aí para finalizar os monstros, uma cópia do Protoss, que foi o MVP do torneio. Toda a partida que eu ganhei, todo o game que eu ganhei foi praticamente graças à existência dele. Teve uma partida que eu joguei contra Kriston, que eu simplesmente declarei água com o Protoss e o cara não jogou. Teve partida que eu ganhei simplesmente que eu declarei Dark, então tinha gente de Dragon Link, por exemplo, também não pôde jogar. É absurdamente forte o Protoss, não sei como essa carta saiu da banlist ainda. Eu jogo com o deck e eu penso, caraca, essa carta devia ser banida de novo, porque ela não é saudável para o jogo. Mas, já que existe, já que tá aí, então nós vamos usar. Então, essa aqui é a parte de monstros, vamos para as mágicas.
3 cópias da Emergence, uma cópia da Kumi, uma cópia da Ten Infinity, uma cópia da Circle e uma cópia da Vessel, né? Essa aqui é a nossa principal lineup de Sword Soul e Ten, né? A Infinity sendo uma nova carta dos Tenis aí que ajuda a buscar qualquer uma dessas duas cartas, que são cards de consistência muito importantes. E aqui a única discussão seria o Kumi, né? É uma carta que eu gosto muito de usar, eu sei que a maioria das decklists não usa ela, mas eu acho que é uma carta importante para você no mid-game ter uma chance de retorno para o jogo, porque às vezes você está precisando de um extensor a mais, está precisando pegar uma carta que você não tem acesso de buscar no deck, mas está no grave, então você pode usar essa carta para isso. E mais um nome Sword Soul também, para evitar da sua Moe brincar igual aconteceu comigo, apesar, né, de ter rolado, mas ao mesmo tempo eu fico satisfeito de que foi só uma vez, em 5 rodadas, em praticamente, deixa eu ver, 3x5, 15, em 15 jogos, só uma vez que deu errado de eu ter uma Moe e não ter o que revelar, né? Então isso mostra que o deck em si está consistente, porque os outros jogos não foi só porque eu briquei ou alguma coisa assim, foi porque eu dei azar, só dei azar. O oponente tinha mais outs das minhas coisas do que eu tinha para interagir com ele, essas coisas, ou era uma situação em que eu precisava que uma certa carta passasse, o oponente tinha a resposta perfeita para aquela situação, essas coisas. Então, de azar mesmo no geral, de tipo, briquei, foi um game só. De resto foi o oponente jogou melhor do que eu, faz parte. Aí continuando aqui nas mágicas, 2 copas de pote, para dar mais consistência ainda do baralho, apesar que no torneio eu não usei nenhuma vez esses potes, várias vezes eu sideava eles fora do baralho, mas apesar de a gente ter várias one-offs, né, no baralho, é importante você ter essas consistências, até porque geralmente quando eu uso designs é quando eu já busquei todas essas one-offs e eu posso dar ele tranquilo sabendo que só tem 3 cópias de cada carta no baralho agora. Uma cópia de Khalid, uma cópia de TTT pra gente lidar com hand traps. E na minha versão do baralho eu assumi uma versão mais board breaker, né? Eu tenho aqui 3 cópias da Dropless e 3 cópias de Eclipse, que foi gigante esse Eclipse aqui. O Eclipse é muito forte. O meu primeiro game foi ganho praticamente pela existência dessa carta no baralho. Eu joguei contra um Generator, eu dei book no campo inteiro do cara e foi o que me fez praticamente vencer o duelo inteiro. A match inteira foi definida basicamente nesse movimento. Eu decidi pela opção de board breaker por influência do canal do Kali Effect. Eu vi a decklist dele do Sword Soul, eu achei interessante esse take de que o Sword Soul não tem espaço para rodar hand traps, né? Eu tô usando aqui também, eu vou cobrir aqui as cartas, mas só para exemplificar. Eu estou usando uma Blackout e 3 cópias de Impermanence, a Impermanence sendo praticamente a única hand trap que eu estou usando no baralho, mas ela também é uma excelente carta de Go in Second. E eu rodaria tipo 9 hand traps, e na boa, 9 hand traps nesse formato não é o suficiente. Então é melhor ter Board Breakers do que hand traps nesse baralho, porque o turno 1 do Sword Soul é muito forte. Dá para navegar ao redor de hand traps, dá para navegar ao redor de interações, só realmente em situações que você não tem muitos extensores, aí uma hand trap às vezes te quebra, que foi o que aconteceu comigo numa partida lá, mas fora isso, o deck ele se vira bem contra hand trap. Então a decisão de ir com board breakers foi muito, muito boa. Vou provavelmente continuar usando essa versão aqui, e é uma das que eu tô gostando mais de jogar. Realmente eu gosto mais dessa versão do que com hand traps. E esse é o main deck inteiro, está com um pouco mais de 40 cartas, acho que está com 43 se eu me lembro bem. Então tá bem parrudo, né, o deck no geral, mas está consistente, que é o que é mais importante. Partindo para o extra deck, temos aqui 2 cópias do Chichao, né, de Praxis, temos uma cópia aqui do Kishin Longuan, temos uma cópia aqui do Shen-Yin, e essa é a parte Sword Soul. Temos aqui 3 monges, uma xamã e um Sasahara dos tênis. Ainda nos tênis temos o Mula e temos o Berserk. Ótimas cartas, excelentes aí para o desenvolvimento do jogo, faz parte do combo, são peças de handboard, adeada. Acho que eu não preciso me aprofundar mais nisso aqui do que eu já fiz em outros vídeos, né? Temos uma cópia aqui do Adamantipator de água, que ele é uma negate de Spray Trap, então dá para fazer ele com frequência até.
apesar do nosso combo geralmente locar a gente em Wyrm, a gente consegue, antes de ficar locado, fazer ele tranquilamente, né? Temos uma cópia aqui do Baxia também, para ter mais recursos, para dar bounce, para dar recursão. Ele é muito bom. Mais uma opção aqui de Floodgate em forma do Xiaofeng. Dá para fazer um lock com Protoss e ele em uma determinada mão aí que você pode abrir. E para fechar aqui o baralho, temos uma cópia do Typhoon, né? A mudança que eu fiz foi tirar uma cópia de Baxia para incluir o Typhoon, porque nos meu playtest, antes do torneio, né, eu joguei, testei com baralho, eu senti muita falta de ter um Typhoon de recurso. Apesar de não ter usado nesse torneio, eu estava feliz que eu tinha essa opção no extra deck. Se desse tudo errado, eu podia contar com a entrada do Typhoon para poder virar o jogo, né? E esse é o extra deck do Sword of Soul. E no side deck não tem muito mistério, 3 cópias de Draw Lock Burst para ele ser tanto uma Floodgate de impacto, né, tanto para turno 1 quanto para turno 2, como também para lidar com os Purulhas da vida. 3 cópias de Lanceia, não sabia o que eu ia enfrentar. No final, o Lanceia foi muito conveniente, porque tinha muito Criston lá no torneio, então ele veio bem a calhar. 2 cópias de Lightning Storm, uma cópia de Rivalry. Como o meu deck está com uma abordagem de Board Breaker, eu precisava de cards para quando eu ia de fato começar o duelo, né? Então, cartas como ele são muito bem-vindas. 3 cópias de Dimensional Barrier, 3 cópias de Solemn Strike gigantes, tá? Solemn Strike absurdo de bom, tanto para Going First quanto para Going Second, muito forte, muito eficiente também. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Gosto bastante dessa lineup de side deck. Eu acho que eu não mudaria nada. Provavelmente a única coisa que eu mudaria aqui é se eu tivesse cartas na minha coleção como TTT Trust, os Purulha da vida, né, o Follows, Purulha, etc. Se eu tivesse essas cartas, com certeza incluiria elas aqui, mas como eu não tenho, então vai essas aqui que já servem pra caramba pra melhorar a estratégia do baralho. E vamos lá, sobre o torneio em si, como eu falei, 5 rodadas e deixa eu ver se eu consigo aqui de cabeça lembrar das minhas matchups. Na primeira rodada eu joguei contra um Generator, na segunda rodada eu joguei contra um Criston, né? O Generator eu ganhei, o Criston eu perdi. Na terceira rodada eu joguei contra o Vitor do Fofo Zambolá, e apesar da gente se conhecer há um tempão, foi a primeira vez que a gente duelou Yu-Gi-Oh! Foi até engraçado a gente chegar nessa conclusão, né? E ele tava jogando de Altergeist, foi um baita game, foi muito divertido jogar com ele, e ele ganhou porque ele basicamente virou 3 Floodgates em cima de mim e eu só não pude jogar, né? Floodgates são muito divertidas em Yu-Gi-Oh! Disse o cara jogando de Protoss, né? Enfim, e na quarta rodada eu joguei contra o Júlio, que estava jogando de Dragon Link, e a última rodada eu fiquei de bye, porque o meu adversário ele teve que ir embora, então eu meio que ganhei de WO, né, por causa disso. E foi isso, foi o meu torneio, né, eu perdi 3 duelos, venci 2, apenas venci um duelo essencialmente, né, o único duelo que eu ganhei foi contra o Generator, e o outro game foi por WO. Né, acontece. O que eu digo que eu tô satisfeito com o Sword Soul, apesar desse resultado, é porque todos os games que eu perdi foi 2-1, certo? Eu geralmente ganhava o primeiro game porque eu fazia o lock de Protoss e essas coisas. O segundo game o oponente jogava, fazia o combo dele, ele ganhava, e no terceiro game é que aconteciam as coisas esquisitas. O game eu brinquei lá no negócio da Moí, no outro game o Vitor me flipou 3 Floodgate, me travou, sabe? Aí no outro game eu dependia de um Tai a resolver, tomei um Veiler e eu não tinha nenhum extensor para depois disso, sabe? Então é isso, a mão estava boa, era só não tomar interação. Mas enfim, desculpas à parte aí pela performance, foi satisfatória, sempre um prazer estar rodeado dos amigos e estar jogando Yu-Gi-Oh! E principalmente é o motivo perfeito para eu estar voltando aqui com os vídeos do canal, trazendo esse reporte, trazendo esse conteúdo e ajudando aí a espalhar o nome dos amigos da X3 Draw. Como eu falei nos clipes aí que eu exibi, o link para a loja deles no MyPicard vai estar aqui na descrição do vídeo, façam questão de acessar lá,
se vocês quiserem comprar seus cards de Yu-Gi-Oh! E lembrando, esse vídeo está sendo ainda feito em parceria com o MyPCards, apesar da minha ausência aí nos últimos dias, eu ainda tenho a parceria com eles, então usem o cupom WILSONTCG5 para ganhar R$5 de desconto em compras acima de R$100, e o canal ainda tem um Apoia-se. Se nesse tempo de ausência vocês ainda não desistiram de mim, considerem assinar o meu Apoia-se, que qualquer contribuição de R$2, R$5 ou R$10 ajuda pra caramba aqui o canal. Links na descrição do vídeo também, ok? Então, muito obrigado por assistirem ao vídeo, estamos de volta e eu espero trazer muito mais conteúdo, e eu estou pensando seriamente em voltar dessa vez sem falhar com a minha palavra, com lives, ok? Provavelmente não vou fazer lives de Yu-Gi-Oh! Mas tem um outro joguinho aí que eu estou animado em tentar trazer conteúdo em live, ou só de outros jogos sem ser necessariamente card game, ok? Então, quando eu estiver realmente ativo com as lives, eu devo fazer um vídeo de anúncio aqui para todo mundo ficar ciente que me acompanha, beleza? Então, muito obrigado por me assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!